Todo mundo recebeu. Você viu? Está com o nome dos vereadores, dia 7 e pouco. Está com o nome dos vereadores aí? O nome dos vereadores, tá chamando. Boa noite a todos. Solicita ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Anderson Henri Januário Guimarães. Christopher Jamson da Silva, presente. Dione Lima Tavares. Presente. Jaqueline Pereira Arimura. Jeová da Silva Prado. Presente. José Eleriano Rodrigues de Souza. Presente. Lucas Lopes Ribeiro. Luci Duarte. Ney Luiz de Araújo Pereira. Presente. Rosenir Pereira. Presente. Tânia Maria Ferreira de Souza. Presente. Senhores vereadores, havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza e a pátria e a paz entre os homens, assim atendendo a resolução de número 034, barra 2007, sob a proteção de Deus, em nome da democracia e da liberdade, está aberta a presente sessão. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão, para qualquer contestação. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura da correspondência recebida, tendo em vista que a ordem do dia, a pauta foi passada, uma cópia para cada vereador. Não há correspondências, presidente. Deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando que cada vereador, na ordem do dia, somente manifestará em proposição de sua exclusiva autoria pelo tempo regimental, nas demais pelo tempo permitido pela presidência. Consulto os nobres pares e passamos para a ordem do dia. Assim, passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 079 de barra 2025. Parecer 079/2025. Projeto de lei número 073, de 10 de junho de 2025, que altera o quadro de cargos de provimento em comissão, grupo 1, direção superior, anexo 2, da lei 1123, barra 2019. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 073, de autoria da mesa diretora. Conclusão. Presentes os vereadores, membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma. Vereadores: José Leriano Rodrigues de Souza, PP, presidente. Jaqueline Pereira Arimura, PT, vice-presidente. Dione Lima Tavares, PSB, membro. Jeová da Silva Prado, PP, presidente. Luci Duarte, PSD, vice-presidente. Jaqueline Pereira Arimura,
PT. Relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 079/2025. Está em discussão. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto o parecer de número 079/2025. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei de número 073/2025, de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei 073, que altera o quadro de cargos e provimentos em comissão Grupo 1, Direção Superior do Anexo 2, da Lei 1123, 16 de abril de 2019, da outras providências. Ilustríssimos senhores vereadores, a presidente da mesa diretora da Casa de Leis, vereadora Tânia Maria Ferreira de Souza, PP, tem a honra de encaminhar o projeto de lei de autoria da mesa diretora nos termos do artigo 28, inciso 1º, do regimento interno desta Casa, para deliberação deste respeitável plenário legislativo, com matéria que modifica o quadro de cargos e provimentos em comissão Grupo 1, Direção Superior, Anexo 2, da Lei 1123, de 16 de abril de 2019, considerando a necessidade da prestação de serviços de excelência no âmbito administrativo da Câmara, que refletirá no ganho da qualidade e do desempenho das atividades legislativas, propõem-se as seguintes alterações, modificando a carga horária dos cargos de direção em comissão, de secretário-geral, diretor de departamento de finanças e procurador jurídico, passando a constar no quadro de cargos de provimento em comissão, Grupo 1, Direção Superior, de Anexo 2, a carga horária de 30 horas semanais para os referidos cargos, assentando a fundamentação da presente alteração na imperiosa necessidade da permanência dos ocupantes dessas pastas pelo período descrito nas dependências da Câmara para uma eficiente e harmoniosa gestão de suas pastas. Não ocorrerão despesas decorrentes da execução da presente lei, na medida em que não serão alterados os vencimentos dos cargos em tela. Com a devida vênia, aos nobres edis apresenta o presente que se encaminha nesta oportunidade, convicto de que os ilustres membros desta Casa Legislativa irão conferir o necessário apoio à propositura. Cordialmente, Tânia Maria Ferreira de Souza. Está em discussão o projeto de lei de número 073/2025. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto, primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do veto de número 002/2025, de autoria do Executivo Municipal. Mensagem 067/2025. No uso das atribuições que me são conferidas pelo artigo 62, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, comunico a esta Casa Legislativa que, após análise do autógrafo de lei 056, de 11/6/2025, aprovado pela Câmara Municipal e que ora me é submetido à sanção, decido vetar o projeto de lei número 049/2025. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos vereadores, razões e justificativas do veto. Em que pese a louvável iniciativa da vereadora autora do projeto em pauta, que dispõe sobre a reserva de percentual de moradias populares para vítimas da violência doméstica, tentativa de feminicídio no âmbito do município de Ribas do Rio Pardo, resolvo, pelo voto total, ao referido projeto de lei, em razão dessa sofrer um vício de iniciativa e violar o princípio da separação dos poderes, sendo, portanto, inconstitucional, assim como ilegal,
por ser contrário à lei orgânica do município de Ribas do Rio Pardo pelas razões seguir expostas. A louvável iniciativa e grande sensibilidade da nobre vereadora Jaqueline Pereira Arimura, autora do referido projeto de lei 049. Entretanto, analisando a matéria, a diretora de Habitação e a Procuradoria-Geral do município manifestam-se pela aposição do veto à propositura, em razão das ponderações técnicas e jurídicas a seguir explanadas. A diretoria da Habitação informa que os requisitos normativas do programa Minha Casa Minha Vida, definidos pelo governo federal, já prevêem a destinação e percentual para mulheres chefes de família, deficientes físicos e idosos na legislação federal. No caso vertente, o autógrafo violou prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, de forma inconstitucional na prática de atos de administração, agredindo a prerrogativa de auto-organização do Poder Executivo Municipal. Nesse passo, o gerenciamento da proteção dos serviços públicos do município é competência do Poder Executivo, único dos poderes que detém instrumentos e recursos próprios para avaliar a conveniência e oportunidade da administração pública. O princípio da independência e harmonia entre os poderes está incorporado à Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, não elidindo esta assertativa ao reconhecimento de que, em face da Constituição da República vigente, não seja permitido ao Estado-membro da Federação dispor, diferentemente do artigo 25, caput, inciso 5º do artigo 34 da Constituição Federal de 1988. Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao processo legislativo, especificamente inobservando aquele que detém o poder de iniciativa legislativa para determinado assunto, apresentará flagrante vício de inconstitucionalidade. Assim, o autógrafo 056/2025, ao atribuir novas obrigações ao Poder Executivo, invade a esfera da gestão administrativa envolvendo o planejamento, a direção, a organização e a execução dos atos de governo, afrontando o princípio da separação dos poderes. Senhora Presidente, estas são as razões que me levaram a vetar o autógrafo de lei número 056/2025. Assim, submeto o veto integral, ora aposto, à apreciação da Câmara Municipal para fins de direito. Cordialmente, Roberson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Já com parecer em conjunto favorável, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer de número 002/2025. Parecer número 080/2025. Veto integral ao projeto de lei número 049. Reserva de percentual de moradias populares para mulheres vítimas de violência doméstica. Incondicionalidade formal por vício de iniciativa, matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Interferência na administração e execução da política pública municipal. Violação ao princípio da separação dos poderes, fundamentado na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município. Parecer pela manutenção do veto. Relator. Conforme exposto, concluímos pela emissão de parecer favorável e, consequentemente, manutenção do veto. Presentes os vereadores membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator. Então, parecer jurídico consultivo. Para ler também? A Comissão de Constituição e Justiça desta Câmara Municipal solicitou a elaboração de parecer jurídico sobre o veto integral
aposto pelo prefeito municipal de Ribas do Rio Pardo, ao projeto de lei 049, aprovado pela Câmara, que dispõe sobre a reserva de percentual de moradias populares para mulheres vítimas de violência doméstica e tentativa de feminicídio no âmbito do município. O chefe do Executivo, ao apresentar o veto, fundamentou-se na alegação de vício da iniciativa e afronta ao princípio da separação dos poderes, sustentando que a matéria é de competência privativa do Executivo por dispor sobre a criação e execução de política pública de habitação, além de eventual impacto orçamentário e necessidade de compatibilidade com normas federais que regem programas habitacionais, como o programa Minha Casa Minha Vida. O projeto de lei de autoria parlamentar fixa percentual de no mínimo 5% do total de unidades habitacionais ofertadas pelo município a serem destinadas a mulheres vítimas de violência doméstica ou tentativa de feminicídio, estabelecendo critérios de comprovação e requisitos adicionais para o acesso ao benefício. A Constituição Federal, em seus artigos 23, 30, atribui aos municípios competências para promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A Lei Orgânica do Município de Ribas do Rio Pardo, no artigo 13, estabelece competência privativa do município o planejamento e execução de programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação, saneamento e consonância diretrizes federais. Dispõe que é competência comum promover programas de construção de moradias e melhorias habitacionais. Nesse sentido, a temática abordada pelo projeto de lei 049 insere-se no campo de interesse público local dentro da competência material do município, mas sua forma de apresentação deve respeitar as limitações constitucionais orgânicas quanto à iniciativa legislativa para não comprometer a validade do ato normativo. No processo legislativo, a regra geral do artigo 57 da Lei Orgânica do Município estabelece que as leis podem ser propostas por qualquer vereador, comissão da Câmara, pelo prefeito ou por iniciativa popular. Entretanto, o artigo 59 da mesma lei fixa hipóteses de iniciativa privativa do prefeito, destacando-se no inciso 4º a competência exclusiva para propor leis que disponham sobre a direção, a estruturação da administração municipal e no inciso 5º as matérias de natureza orçamentária. Em nível constitucional, o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, aplicação simétrica aos municípios. O projeto de lei 049, ao estabelecer percentual obrigatório aos critérios específicos para destinação de unidades habitacionais, interfere diretamente no planejamento, na execução e na gestão administrativa da política habitacional, impondo obrigações vinculantes ao Executivo e potencialmente gerando impacto orçamentário. O projeto de lei 049, ao estabelecer a obrigatoriedade de reserva de unidades habitacionais e fixar critérios específicos para sua destinação, não se limita a traçar diretrizes programáticas, mas impõe obrigações administrativas concretas, interferindo diretamente na execução de serviços públicos e na gestão de bens municipais. Nessas condições, a matéria insere-se no rol das hipóteses de iniciativa exclusiva do prefeito, de modo que a sua apresentação por membro do Legislativo configura vício formal da iniciativa, passivo de reconhecimento e apto a justificar-se a manutenção do veto, em respeito ao princípio da separação dos poderes e a repartição constitucional orgânica de competências. Conclusão. Diante do exposto, opina-se pela manutenção do veto integral, por entender que o projeto de lei número 049, na forma aprovada, incorre em vício formal de iniciativa. O projeto padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa,
também incompatibilidade material por impor obrigações diretas à administração em matéria de competência privativa do Executivo. Assim, este parecer é pela manutenção do veto apresentado pelo prefeito municipal. Sugere-se, contudo, que a matéria seja apresentada na forma de indicação legislativa ou como projeto de lei de iniciativa do Executivo, a fim de garantir sua validade formal e possibilitar sua implementação na prática. Salvo o melhor juízo, é o parecer. Elton Carlos Ramos Gomes, consultor jurídico. Está em discussão o parecer de número 088/2025 do veto de número 002/2025. Está em votação o parecer. Quem for contrário se manifeste. Vereadora Jaqueline, contrária, né? Aprovado por maioria de voto. Está em votação o veto de número 002/2025. Vereador Anderson Arrey Januário Guimarães. Vereador Christopher James da Silva, PL. Vereador Johnny Lima Tavares, PSB. Jaqueline Pereira Arimura, PT. Vereador José Ileriano Rodrigues de Souza, PP. Pela manutenção do veto. Vereador Lucas Lopes Ribeiro, PT. Vereadora Lucy Duarte, PSD. Vereador Ney Luiz Araújo Pereira, PSDB. Pela manutenção do voto e substituição do procedimento para adequação. Vereadora Rosenir Pereira, PSDB. A favor do veto. Aprovado por maioria de votos. Por questão de ordem. Desculpa, vereador Jeová da Silva, PP. Favorável à manutenção do veto. Agora sim, aprovado, né, por maioria de votos. E substituição por uma indicação para vir de lá para cá. Porque é interessante. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 045/2025, de autoria do vereador Lucas Lopes, PT, coautora vereadora Jaqueline Pereira Arimura, PT. Requerimento 045/2025. Autor, vereador professor Lucas Lopes, PT. Coautoria, Jaqueline Arimura, PT. Os vereadores que esta subscrevem no uso das atribuições que lhes confere no regimento interno desta Casa de Leis, requer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor secretário municipal de Infraestrutura Pública, Jefferson Sandro Machado, solicitando as seguintes informações. Há previsão para a realização da reforma na Capela Municipal de Velório. Caso positivo, qual o prazo estimado para início e conclusão das obras? Existe projeto aprovado e dotação orçamentária destinada para a reforma? Quais melhorias estão previstas? Estrutura física, climatização, acessibilidade, iluminação. Justificativa. A Capela Municipal de Velório é um espaço público de grande importância para a comunidade, utilizado em um momento de despedida e luto, que demandam um ambiente digno e seguro e acolhedor. Relatos de moradores apontam que a necessidade de melhorias na estrutura, visando oferecer melhores condições de uso, acessibilidade, higiene e conforto para a família e amigos que utilizam o local.
A solicitação de informações visa possibilitar que este poder legislativo exerça sua função fiscalizadora, bem como auxilie na busca por soluções que atendam à demanda da população. Gabinete dos Vereadores, professor Lucas Lopes e Jaqueline Arimura. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 046/2025, também de autoria do vereador Lucas Lopes Ribeiro. Requerimento 046/2025, autor, vereador professor Lucas Lopes, PT. O vereador que esta subscreve no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno desta Casa de Leis, requer ao excelentíssimo secretário municipal de saúde as seguintes informações: como é feito o acompanhamento psicológico aos profissionais que atuam na área da saúde. O município possui programa ou política de acompanhamento psicológico voltado a profissionais da saúde. Existe atendimento psicológico específico para servidores que atuam em situações de alto estresse, como acidentes graves e casos de violência. Há dados sobre a adesão de profissionais a este atendimento? Caso não haja programa estruturado, existe previsão para sua implementação? Justificativa. Profissionais da saúde, especialmente aqueles que trabalham no atendimento de vítimas de acidente e violência, são frequentemente expostos a situações de elevado impacto emocional e psicológico. Essa exposição contínua pode levar aos quadros de estresse, ansiedade e depressão, prejudicando tanto a saúde do servidor quanto a qualidade do serviço prestado à população. Acompanhamento psicológico adequado é uma medida preventiva e necessária que contribui para o bem-estar desses trabalhadores e para a manutenção de um atendimento humanizado. Assim, solicitam-se informações acima para que esta Casa de Leis possa exercer seu papel fiscalizador e colaborador com ações que promovam a saúde mental de servidores municipais. Gabinete do Vereador professor Lucas Lopes, PT. Está em discussão os requerimentos do vereador Lucas de número 045-046. Palavra com o vereador Lucas. Nobres pares, população presente, todos que nos assistem via Facebook, boa noite. Esses dois requerimentos, primeiro da Casa de Velório, entra a gestão, sai a gestão, e a gente sabe que a Casa de Velório sempre é maquiada, né? E é um momento que a família ela tem ali para se despedir de seu ente querido, é um momento de tristeza, só que o que a gente vê tristeza maior é a situação da Casa de Velórios. Não tem um conforto, não tem uma recepção agradável para esse momento triste, de tristeza da família enlutada. E a gente vê que as pessoas que mais precisam são as pessoas de extrema vulnerabilidade, que não tem uma Pax, que não consegue pagar, né, por esse atendimento e precisa da Casa de Velório, precisa de suporte da prefeitura nesses casos. Então, entra a gestão, sai a gestão e a gente vê que a Casa de Velório não tem essa adequação. Porém, estamos nessa gestão nova, né, estamos aí 8 meses de mandato, e nós sabemos que existe uma licitação para a reforma de prédios públicos, mas eu não soube a informação se a Casa de Velório vai ser contemplada. Então, esse requerimento é justamente para isso. E se caso não for contemplado, é que a gente tenta colocar, porque a vereadora Rose já fez indicação, acredito que a vereadora Tânia também já fez um projeto sobre isso, e também indicação, e é uma preocupação de todos nós, né? Nós vimos recentemente nas redes sociais esse problema que teve com uma família, né, que foi exposto em rede social. Eu acho que o momento de sofrimento e a gente ter que expor isso em rede social para pedir um socorro é desumano, né? Então a gente precisa de uma atenção com as pessoas vulneráveis, né, as pessoas que necessitam, porque ninguém está ali porque quer, porque é de graça, porque a prefeitura está pagando. É porque não tem condições de pagar. Hoje, até para você enterrar uma pessoa, custa caro. Até para você comprar um caixão, custa caro. E a gente precisa ter um mínimo de respeito com as pessoas que estão ali enlutadas. E a gente precisa de uma casa de velório reformada para atender bem a população. Sobre o segundo requerimento, também fala sobre sofrimento. Nós estamos vendo aí diariamente diversos acidentes em Ribas do Rio Pardo, diversas perdas, né, em Ribas do Rio Pardo. Alguém olha para os profissionais da saúde?
vemos geralmente profissionais que tiram a própria vida por estresse, por ansiedade, por depressão, porque não tem um amparo. Quando o socorrista, esse final de semana, uma amiga minha que trabalha no SAMU, posso citar o nome dela aqui, enfermeira Andréia, ela socorreu, ela chegou numa cena e viu uma cena horrível de uma criança tentar salvar o pai e não conseguiu salvar, infelizmente, o pai veio a falecer. Como que fica a cabeça dessa profissional que tentou salvar esse pai? Como que fica a cabeça dessa profissional vendo aquela criança? Ela chega na sua casa, tem que cuidar da sua família, ela precisa cuidar da sua vida, mas ela deixou uma vida ali que ela não pôde socorrer e às vezes ela leva essa culpa para ela. Quem que socorre o profissional de saúde? A gente não tem esse amparo em Ribas. E se tem esse requerimento que eu quero saber. Porque se tem, a gente não sabe. Porque senão as pessoas não estavam nos cobrando essa atenção. E a saúde, ela pede socorro. Porque ela está ali para salvar nossas vidas, mas ela também tem vida. Ela precisa ser olhada, ter essa atenção básica. E eu não falo só do SAMU, eu falo da enfermagem geral. A gente viu agora, no Fantástico, a reportagem de domingo, falando sobre os profissionais da saúde, que são 80% dos profissionais da saúde já sofreram violência psicológica e violência física. Não se limita a isso em cidade específica, Ribas do Rio Pardo. Isso é no Brasil inteiro. Então, nós, como pequeno município, com muitos moradores novos, nós precisamos dar essa atenção para quem é da saúde. Né? A gente precisa olhar para a pessoa que salva a vida quando a gente precisa. Eles também têm vida, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser amparados, eles precisam de um profissional capacitado para recebê-los depois que eles foram socorrer uma vida e não teve sucesso. Né? Ou às vezes teve sucesso, também precisa ser ouvido. Né, uma terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, para a gente não ver nosso pessoal da saúde doente, pessoal da saúde afastado, socorristas, enfermeiros, tirando sua vida, porque passa por momentos difíceis no dia a dia. Então fica aqui o meu pedido, se existe esse projeto, eu queria saber dele se está funcionando e se não, que a gente possa colocar em prática esses dois requerimentos nossos. E agradecer à vereadora Jaqueline pela coautora do projeto da Casa de Velório. Só isso, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão os requerimentos do vereador Lucas. Está em votação o requerimento de número 45, de número 46. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 047/2025, de autoria do vereador José Ileriano Rodrigues Souza, PP. Requerimento 047/2025, autor, vereador José Ileriano, PP. Requeiro a Vossa Excelência, com base no artigo 101 do Regimento Interno, que seja ouvido o plenário e seja enviado o requerimento ao secretário municipal de Finanças, senhor Ivo Souza, solicitando informações acerca da lei que garante a oferta de prêmios aos contribuintes que pagarem o IPTU em dia, conforme abaixo. A Prefeitura pretende cumprir a lei e sortear prêmios para os contribuintes que pagarem o seu imposto em dia. Quais os valores e os prêmios a serem ofertados? Justificativa. A lei em vigor prevê o sorteio de prêmios aos contribuintes como forma de incentivar a inadimplência do IPTU e, consequentemente, melhorar a arrecadação dos recursos municipais. Este método de incentivo já se mostrou eficaz em vários municípios do país, premiando aqueles que pagam em dia suas obrigações, tornando possível a melhoria e ampliação das políticas públicas diversas, especialmente no investimento de infraestrutura urbana. Gabinete do vereador José Ileriano, PP. Consulto nobre se podemos fazer a leitura do outro requerimento de número 48. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 048/2025, de autoria do vereador José Ileriano Rodrigues de Souza, PP. Requerimento 048/2025, autor, vereador José Ileriano, PP. Requeiro a Vossa Excelência, com base nos artigo 101 do Regimento Interno, que seja ouvido o plenário e seja enviado o requerimento à Secretaria Municipal de Assistência Social, senhora Eliane Moura, solicitando informações acerca do programa Nutrir, conforme abaixo.
Quantas famílias são atendidas pelo programa Nutrir em nosso município? Qual o valor mensal investido no programa? Existe acompanhamento de uma equipe multidisciplinar acerca dos resultados e evolução da qualidade de vida dos assistidos pelo programa? Justificativa: o programa Nutrir, que em breve será o Cartão Cidadania, é uma importante ferramenta no combate à fome e à extrema pobreza em nossa cidade. E as informações solicitadas servirão para análise e futuras sugestões de melhoria e aperfeiçoamento das ações relacionadas. Gabinete do vereador José Leriano Rodrigues de Souza, PP. Está em discussão os requerimentos do vereador José Ileriano de número 047 e 048. Penso comentário, senhora presidente. Continue a discussão. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 153/2025, de autoria do vereador Jeová da Silva, PP. Indicação 153/2025, autor Jeová do Banco, PP. O vereador que essa subscreve, de acordo com as normas regimentais, requer à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com cópia ao ilustríssimo senhor Tiago Nossa Friose, secretário municipal de saúde, solicitando a disponibilização de farmácia em todas as unidades básicas de saúde, exceto UBS Central e Miguel Pereira. A presença de farmácia nas unidades básicas de saúde é fundamental para garantir o acesso rápido, contínuo aos medicamentos essenciais para a população, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social. Muitas vezes, os pacientes enfrentam dificuldades de locomoção ou possuem recursos para se deslocar até a sede do município ou outra unidade distante, o que compromete a eficácia dos tratamentos prescritos pelos profissionais da saúde. Essa medida também contribui para a valorização do SUS e para a promoção de um atendimento mais humanizado, acessível e resolutivo. Diante do exposto, solicito especial atenção ao Executivo Municipal da Secretaria de Saúde para viabilidade desta proposta, que trará benefícios diretos à saúde e à qualidade de vida da população. Atenciosamente, vereador Jeová do Banco, PP. Está em discussão a indicação do vereador Jeová, de número 153. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Jeová. Senhora presidente, boa noite. Em seu nome, eu cumprimento os demais membros da mesa diretora, aos nobres vereadores, as demais pessoas aqui presentes. Obrigado aí, nosso grande amigo Binho, né? Esporte Total, professores aí também. As demais pessoas que nos assistem via mídia, Facebook da Câmara. Bom, eu quero aqui só reforçar, né, a importância dessa indicação, que é com relação a disponibilizar aí a farmácia em todas as unidades básicas de saúde do nosso município, né? Como já foi dito, exceto aí algumas unidades que já possuem esse serviço, que tem sido de grande valia aí para a nossa população. Até parabenizo aí o prefeito, o secretário de saúde. Nós sabemos que, como já foi dito, é fundamental para garantir o acesso das pessoas, né, aos medicamentos, né, que precisam aí quando realizam tratamentos. Essas unidades vão favorecer muito isso. Até mesmo essas pessoas com maior grau de vulnerabilidade social, né, em visita nos bairros, aí a gente pode constatar isso. Muitas pessoas que não têm condições de locomoção, condições de arcar aí com o transporte, né, se deslocar até a unidade central do município ou a unidade mais próxima, né, mais distante. Então, eu peço aí para que o prefeito, juntamente com o secretário de saúde, analisem com carinho. Quero reforçar aqui também que o nosso nobre vereador Anderson ressaltou que em mandatos anteriores ele já incluiu essa indicação. Vamos esperar que seja atendida agora
da melhor maneira possível. Sem mais, presidente, muito obrigado. Continua em discussão a indicação do vereador Jeová. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 154/2025, de autoria do vereador Johnny Lima Tavares, PSB. Indicação 154/2025, autor vereador Johnny Lima Tavares. O vereador, que esta subscreve no uso das atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor Roberson Luiz Moreira, prefeito, juntamente com cópia a Eliane Moura, secretária municipal de assistência social, e demais órgãos competentes, que seja promovido a realização de um casamento comunitário gratuito para os munícipes de Ribas do Rio Pardo. Justificativa. O casamento civil é um direito garantido a todos os cidadãos, mas os custos com taxas cartorárias e cerimônia ainda são obstáculos para muitos casais de baixa renda. Além disso, atualmente, diversos casais do município precisam se deslocar até outras cidades para oficializar sua união, o que gera despesas adicionais com transporte, documentação e logística. Dessa forma, a realização de um casamento comunitário no próprio município visa democratizar o acesso ao registro civil, promover cidadania, fortalecer os laços familiares e evitar que a população tenha que sair da cidade para concretizar esse importante momento de suas vidas. A proposta visa ainda estimular parcerias com o cartório local, Poder Judiciário, Ministério Público e entidades sociais, possibilitando que o evento seja realizado com estrutura adequada e com todo o apoio necessário aos casais beneficiados. Portanto, solicito que o Poder Executivo analise a viabilidade de realizar o casamento comunitário em nossa cidade, com ampla divulgação, inscrição prévia e prioridade para casais em situação de vulnerabilidade social. Gabinete do vereador Johnny Lima Tavares, PSB. Está em discussão a indicação de número 154, de autoria do vereador Johnny Lima Tavares. Continua a discussão. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 155/2025, de autoria do vereador Ney Luiz de Araújo Pereira, PSDB. Indicação 55/2025, autor vereador Ney Luiz de Araújo Pereira, PSDB. Indica ao Poder Executivo Municipal a realização de ação Saúde na Feira, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Justificativa. Este vereador que subscreve no uso das atribuições legais e regimentais indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Ribas do Rio Pardo, senhor Roberson Luiz Moreira, e ao ilustríssimo secretário de Saúde, senhor Tiago Nossa Friose, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, a implementação da ação Saúde na Feira, nas feiras livres municipais. A ação consiste na instalação de um estande de saúde durante o funcionamento das feiras, oferecendo serviços gratuitos como aferição de pressão arterial, medição de glicemia, orientações nutricionais, encaminhamentos para atendimentos especializados, realizar testes rápidos, além de mais ações preventivas educativas relacionadas à saúde. O objetivo é aprimorar serviços básicos da saúde à população, especialmente aqueles que, por questão de rotina e deslocamento, têm dificuldade de procurar a unidade de saúde, estendendo aos feirantes, onde muitos vêm dos assentamentos apenas para comercialização e posteriormente retornam. Além disso, trata-se de um espaço estratégico de grande circulação de pessoas, facilitando o acesso e conscientização sobre a importância do cuidado preventivo com a sua saúde. Gabinete do vereador Ney Luiz de Araújo Pereira, PSDB.
Está em discussão a indicação de número 155/2025, de autoria do vereador Ney Luiz de Araújo Pereira, PSDB. Dispenso comentários, presidente. Continua em discussão. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 156/2025, de autoria do vereador Lucas Ribeiro, PT. Indicação 156/2025, autor vereador professor Lucas Lopes, PT. O vereador que essa subscreve no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo regimento interno desta Casa de Leis, indica ao excelentíssimo senhor secretário de Infraestrutura Pública, senhor Jefferson Sandro Machado, a necessidade de instalação de redutores de velocidades, quebra-molas na rua Corredor Público no bairro Jardim das Palmeiras, sentido ao residencial Santo Antônio. A presente indicação tem por objetivo promover maior segurança no tráfego da referida via, considerando o fluxo intenso de veículos e pedestres que se intensificou há algum tempo, devido ao aumento considerável no número de moradores na região, bem como a alta velocidade registrada em alguns trechos, ressaltando-se que a rua de acesso direto ao residencial Santo Antônio, sendo utilizada diretamente por moradores, trabalhadores e inclusive por crianças que se deslocam para a escola. A instalação de quebra-molas contribuirá para a redução da velocidade dos veículos, prevenindo acidentes e proporcionando mais tranquilidade aos moradores e transeúntes. Gabinete do vereador Lucas Lopes, PT. Está em discussão a indicação de número 156/2025, de autoria do vereador Lucas Lopes. Continua em discussão. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 157/2025, de autoria da vereadora Rosenir Pereira, PSDB. Indicação 157/2025. Autora, vereadora missionária Rose Pereira. Senhora Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente indicação que seja encaminhado expediente ao senhor Roberson Sandro Machado, secretário municipal de Infraestrutura Pública, com cópia ao senhor prefeito Roberson Luiz Moreira. A necessidade e a manutenção dos bancos das praças públicas e melhoria na iluminação das praças, com ênfase na Praça Santos Dumont, que sejam tomadas providências urgentes à manutenção e à recuperação dos bancos existentes nas praças públicas do município e a melhoria da iluminação pública neste espaço, em especial na Praça Santos Dumont, situada em frente à Câmara Municipal. A presente indicação atende diversos pedidos da população que utiliza frequentemente as praças para lazer, convívio social, caminhadas e momentos em família. No entanto, muitos dos bancos encontram-se danificados, quebrados ou com madeira podre, oferecendo risco à integridade física dos munícipes. Além disso, a iluminação deficiente, especialmente na Praça Santos Dumont, compromete a segurança dos frequentadores, principalmente no período noturno. A falta de iluminação adequada favorece a ação de vândalos e dificulta o uso pleno desses espaços públicos tão importantes para o bem-estar da comunidade. Reforçamos a necessidade de atenção especial à Praça Santos Dumont por sua localização central e relevância simbólica, estando situada em frente à sede do Poder Legislativo Municipal. Gabinete da vereadora missionária Rose Pereira, PSDB. Está em discussão a indicação de número 157, de autoria da vereadora Rosenir Pereira, PSDB. Palavra com a vereadora Rose. Senhora Presidente, em seu nome cumprimento a mesa, cumprimento os nobres vereadores aqui presentes e todos que nos acompanham presencialmente aqui,
e todos vocês que nos acompanham via Facebook em casa. Só venho aqui reforçar o secretário, né, Sandro, juntamente com a equipe da obra, que faça esse reparo, porque esses pedidos, quando a gente vem aqui faz uma indicação, porque já foi passado para cada um de nós aqui pela população. Então, esses bancos, essas praças são utilizados pelas famílias, que muitos vão ali para conversar, para levar seus filhos para brincar na praça, para conversar, para distrair. E muitas das vezes chega ali, os bancos estão danificados, quebrados, e muitas das vezes pode causar acidente numa criança, num idoso. E a gente sabe que muitas das vezes o idoso senta, se machucar, às vezes tem um problema de saúde, como diabetes, essas coisas, pode correr risco de se agravar mais. Então, eu reforço aqui que faça, né, esse reparo geral nos bancos das praças, coloque uma iluminação de qualidade para que a família possa fazer e passar um lazer de qualidade. Então, está aqui reforçando o meu pedido, secretário Sandro, com a sua equipe da obra, faça esses reparos que é pedido feito pela nossa população. Boa noite e já deixo meu agradecimento a todos. Continua em discussão a indicação de número 157, da vereadora Rose. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 158, de autoria da vereadora Tânia Maria Ferreira de Souza, PP. Indicação número 158/2025. Autora, Tânia Maria Ferreira de Souza, PP. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente indicação ao excelentíssimo Roberson Luiz Moreira, prefeito municipal de Ribas do Rio Pardo, sugerindo a possibilidade de nomear uma rua em homenagem póstuma ao senhor Mohamed Hussein Abdu, solicitando que seja avaliada a possibilidade de homenagear o senhor Mohamed, carinhosamente conhecido como Turquinho, que a denominação de uma rua em nossa cidade como forma de reconhecimento por sua história de vida, trabalho e contribuição para o desenvolvimento do comércio local. O senhor Mohamed, de origem libanesa, chegou ao Brasil por navio em 1955, comerciante nato, atuou por anos no interior de São Paulo, tendo filiais das cidades como Penápolis, Guararapes e Araçatuba, até se fixar definitivamente em Ribas do Rio Pardo a partir da década de 70. Em nossa cidade, o senhor Mohamed se tornou uma figura emblemática da rua Senador Filinto Miller, onde manteve sua loja ao lado da antiga Telemes, e é lembrado com carinho por muitos moradores, não apenas pelo comércio que movimentava, mas por seu jeito atencioso, educado e presença constante na comunidade, deixando um legado de trabalho, dedicação e exemplo de integração cultural e social. Sua história de vida é admirável e merece ser eternizada na memória de Ribas do Rio Pardo, servindo de inspiração às futuras gerações. Diante disso, indico a Vossa Excelência que seja dado o nome da rua Mohamed Hussein Abdu a uma nova via pública ou, conforme legislação vigente, a uma rua ainda sem denominação oficial em nosso município. Na certeza da sensibilidade e atenção de Vossa Excelência, agradeço antecipadamente pela consideração da presente proposta. Atenciosamente, gabinete da vereadora Tânia Maria Ferreira de Souza, PP. Tem mais dela? Pode ler as suas. Indicação número 159, da autoria da vereadora Tânia Maria Ferreira de Souza, PP. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente indicação ao senhor Jefferson Sandro Machado, secretário municipal, e cópia ao ilustríssimo senhor Roberson Luiz Moreira, prefeito, solicitando manutenção em trecho da estrada de acesso à rodovia BR-040, em frente à Fazenda Estrela. Justificativa. Venho por meio desta indicar a necessidade urgente da manutenção no trecho da estrada vicinal que dá acesso à rodovia 040, localizado em frente à Fazenda Estrela.
Trata-se de um curto trecho, porém em condições precárias, o que tem causado grandes dificuldades de locomoção para moradores locais, bem como prejuízos no escoamento de produção agrícola e pecuária, especialmente de gado, grãos e insumo utilizados nas propriedades da região. Dessa forma, solicito que seja realizado com maior brevidade possível a manutenção corretiva do referido trecho para que possa incluir nivelamento, cascalhamento, se necessário, drenagem adequada para evitar o acúmulo de água e lama. Na certeza de contar com a atenção e o compromisso dessa secretaria, agradeço antecipadamente pela consideração da presente solicitação. Atenciosamente, Tânia Maria Ferreira de Souza, PP. Indicação 160, autora Tânia Maria Ferreira de Souza, PP. Indica a presente indicação ao senhor Tiago Nossa Friosa, digníssimo secretário municipal de saúde, com cópia ao senhor Robertson Luiz Moreira, solicita providências para melhorias da Academia da Saúde. Senhor secretário municipal de saúde, venho por meio desta indicar a necessidade urgente de melhorias na estrutura e nos equipamentos da Academia da Saúde, considerando a grande demanda de usuários e a importância do espaço para a promoção da saúde e bem-estar da população. Sugere-se também a possibilidade de ampliar a área de uso, com uma instalação de tendas e cobertura na área externa, permitindo a realização segura das atividades físicas em dias de sol intensos ou chuva, proporcionando mais conforto e segurança aos usuários. A Academia de Saúde é um equipamento público de extrema relevância para a prevenção de doenças e promoção da qualidade de vida, especialmente para a população idosa e pessoas em acompanhamento de saúde. Assim, é fundamental que o espaço esteja em boas condições para atender adequadamente a comunidade. Atenciosamente, Tânia Maria Ferreira de Souza, PP. Se tratando de indicações da presidente, coloco em discussão as indicações. Dispenso comentários. Está em votação as indicações 158, 159 e 160. Estão aprovadas as indicações por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 161/2025, de autoria do vereador José Ileriano Rodrigues de Souza, PP, e coautoria do vereador Jeová da Silva, PP. Indicação 161, autores vereador José Ileriano, PP, e vereador Jeová do Banco, PP. Senhora presidente, apresento nos termos regimentais a presente indicação ao secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, senhor Charlim Castro Camilo, a realização de um fórum municipal do esporte, com intuito de promover o debate e ampliar a participação dos esportistas e demais interessados na construção e elaboração das prioridades do setor no nosso município. Ribas do Rio Pardo sempre se destacou no cenário esportivo em diversas modalidades, mesmo sem um investimento sério e planejado na área. A realização do fórum é uma forma de viabilizar a participação dos esportistas e demais pessoas interessadas na elaboração e construção das políticas públicas e prioridades para o esporte em nossa cidade. Além de diversificar as modalidades disponíveis, é necessário discutir incentivos e a ampliação do espaço destinados a práticas esportivas, tanto para fins de competição quanto para fins de saúde. Gabinete dos Vereadores, José Leriano, PP, e Jeová do Banco, PP. Está em discussão a indicação de número 161, de autoria do vereador José Ileriano, coautor vereador Jeová. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 162/2025, de autoria da vereadora Jaqueline Pereira de Moura, PT.
Indicação 162/2025. A vereadora Jaqueline Pereira Arimura, PT. Autora, vereadora Jaqueline Pereira Arimura, PT. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente indicação ao digníssimo secretário municipal de saúde, senhor Tiago Nossa Friose, para que seja retomado a entrega gratuita do medicamento Sabutamol, bombinha. A presente indicação vem atender à solicitação dos munícipes que fazem uso deste medicamento, que é bastante usado para combater crises de asma. Devido à sua ação rápida, ele alivia sintomas como falta de ar e chiado, e normalizando a respiração. Contamos com a atenção do nobre secretário de Saúde para atender a esta solicitação. Gabinete da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Consulta, nobre vereadora, se podemos fazer a leitura da segunda indicação de sua autoria. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 162/2025, também de autoria da vereadora Jaqueline Pereira Arimura, PT. Indicação 163/2025, vereadora Jaqueline Pereira Arimura, PT. Senhora Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente indicação ao digníssimo secretário municipal de Educação, José Renato Colles, e ao digníssimo secretário municipal de Empreendedorismo, senhor Luiz Antônio dos Reis, que busque parcerias para que seja ofertado a adolescentes a partir de 14 anos o curso de Informática. A presente indicação visa ofertar a adolescentes que estão na iminência de entrar para o mercado de trabalho uma qualificação que se dê grande relevância para o bom desempenho das funções afins. Muitas mães têm nos procurado com essa necessidade e não têm condições de custear um curso desse para os filhos. Entendem ser essa uma grande necessidade. Contamos com a atenção dos nobres secretários para atender nossa solicitação. Gabinete da vereadora Jaqueline Pereira Arimura, PT. Está em discussão as indicações de número 161, 162, de autoria da vereadora Jaqueline Pereira Arimura. Continua em discussão. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 164/2025, de autoria do vereador Johnny Lima Tavares, PSDB. Indicação 164/2025, autor vereador Johnny Lima Tavares, PSB. O vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado o expediente ao senhor Jefferson Sandro Machado, secretário, que seja realizado tapa-buracos na Avenida Aureliano Moura Brandão, entre as ruas Ribeirão Serrote e Rio Paraná, no bairro Estoril. A referida via apresenta buracos que comprometem a trafegabilidade e colocam em risco a segurança de todos, especialmente motociclistas que estão mais vulneráveis a acidentes graves. A presença dessas irregularidades no asfalto aumentam consideravelmente as chances de quedas, colisões e perda de controle do veículo, principalmente em dias de chuva ou no período noturno, quando a visibilidade é reduzida. A manutenção se faz necessária com urgência para garantir melhores condições de circulação e segurança para os motoristas, ciclistas, motociclistas, pedestres, evitando assim possíveis acidentes e prejuízo. Gabinete do vereador Johnny Lima Tavares, PSB. Está em discussão a indicação de número 164, de autoria do vereador Johnny Lima Tavares. Continua em discussão. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção de pesar de número 005/2025, de
de autoria do vereador Christopher James da Silva, PL. Moção número 05/2025, autor vereador policial Christopher PL. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, depois de ouvido o colendo plenário, que seja enviado moção de pesar à família do senhor Arsênio Ximenes. Foi com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do senhor Arsênio, carinhosamente conhecido em nossa cidade como Arsênio Paraguai. Seu falecimento, aos 65 anos, deixa uma lacuna imensa em nossos corações e em nossa comunidade. Arsênio, muito querido por todos e conhecido por seu incansável esforço para realizar seus desejos de seu coração, conquistando assim o respeito e a admiração de todos ao seu redor. Sua partida deixa familiares, amigos enlutados e saudosos. Senhor Arsênio deixa a esposa, a senhora Celso Evangelista Balbuena, os filhos Cláudio Balbuena Ximenes, Cristiane Balbuena Ximenes, Cristóvão Balbuena Ximenes, Christian Balbuena Ximenes e os netos Yasmin Vilauba Ximenes, Ellen Ximenes, Giovana Vilauba Ximenes e Gabriela Vilauba Ximenes. Que a paz e a felicidade reine nos corações de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Dedicamos o nosso mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Arsênio, que sempre será lembrado com grande saudade e reconhecimento por sua dedicação e bondade. Com esta moção de pesar, prestamos nossa homenagem e nos solidarizamos com a família enlutada, compartilhando a dor desta perda irreparável. Que a memória do senhor Arsênio permaneça viva em nossos corações. Gabinete do vereador policial Christopher, PL. Está em discussão a moção de número 005. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Após o grande expediente, será entregue duas moções. Uma que a semana passada foi lida, mas as crianças não estavam aqui, né? Houve um pequeno esquecimento, né? Na verdade, mas hoje eles estão presentes, então eu peço que permaneça, que vai ser entregue a moção pelo vereador Lucas e a outra pelo vereador Christopher. Tá? Não havendo mais trabalho em pauta, eu deixo a palavra livre no grande expediente. Palavra com o vereador Lucas. Senhora presidente, nobres colegas, vereadores, autoridades presentes e a todos que estão aqui nos assistindo via Facebook e hoje aqui na plenária da Câmara. Hoje essa Casa de Lei tem a honra de prestar uma justa homenagem a dois jovens que vêm levando o nome de Ribas do Rio Pardo ao cenário nacional de esporte, Miguel Gondim Souza e Gabriela Bento Rodrigues. No último mês de julho, entre os dias 21 e 27, eles representaram brilhantemente nosso município no 18º Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil e Master de Tiro com Arco, CBI 2025, realizado no Centro de Treinamento do Brasil, Arco, em Maricá, Rio de Janeiro, competindo com mais de 200 atletas de todo o país. Miguel e Gabriela, vocês são exemplo para a juventude riopardense. Representa com orgulho o espírito de superação e dedicação que tanto admiramos. Essa homenagem, através da moção de aplauso, é o reconhecimento dessa casa e de toda a população de Ribas do Rio Pardo pela história que vocês estão escrevendo no esporte. Como disse Ayrton Senna, o prazer de vencer é maior que o medo de perder. Que essa seja apenas a primeira de muitas vitórias em suas carreiras. Em nome da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, parabenizamos e entregamos a vocês o voto de aplauso com desejo de que continue inspirando e levando o nome de nossa cidade aos pódios do Brasil. Quero aproveitar e agradecer também a família do Miguel e da Gabriela que estão aqui e o professor Jean, que está aqui hoje também presente. Sem o mestre, não temos os alunos. Então, a gente vê os esforços do professor Jean, do professor Edilson também que está aqui, que também compete e está levando o nome de Ribas do Rio Pardo a vários lugares aí. Né? E parabenizar vocês
por esse esforço, essa dedicação e essa luta. A gente sabe que não é fácil, né? Nós vemos vocês pedindo porta em porta, que falta incentivo no esporte de Ribas do Rio Pardo. A gente vê a mudança e a gente vê o crescimento, mas ainda precisa avançar mais, né? E eu tenho certeza que agora, com o exemplo que a gente está tendo desses jovens, com essa família que a gente conhece e acompanha, eu tenho certeza absoluta que cada vez mais nós vamos alcançar diversos pódios no Brasil. Temos mais atleta e que isso sirva para os outros que estão vindo. Que a próxima vez que vocês forem ganhar também, a gente vai estar aqui fazendo isso para vocês. E após o expediente, aí a gente pede para vocês virem aqui na frente, para a gente entregar uma pequena lembrancinha para vocês e a moção de aplausos. Muito obrigado. Continua livre a palavra no grande expediente. Palavra, senhora presidente. Palavra com o vereador José Liriano. Senhora presidente, nobres pares, população que nos acompanha aqui na Câmara e através das redes sociais. Bom, eu havia pautado duas situações para falar hoje e ela vem de encontro a essa homenagem que nós vamos fazer aqui hoje, né, para esses dois atletas jovens, né, que estão enchendo nossa cidade de orgulho, que é o Dia Nacional da Juventude e também a nossa indicação que eu fiz em parceria com o vereador Jeová a respeito do Fórum Municipal de Esportes, né. Nós precisamos trazer todos os atletas, todos aqueles que fazem o esporte em nossa cidade, trazer para a discussão, ouvir para que juntos nós possamos construir uma política de esporte séria, planejada em Ribas do Rio Pardo, né? Nós não podemos mais admitir que essas pessoas que querem se dedicar a uma modalidade precisem todas as vezes, né, ficar correndo atrás de patrocínio, pedindo, algo que hoje, na nossa realidade, não comporta mais, né? Então, nós temos que ter cada vez mais mecanismos jurídicos para que o poder público, de forma correta, né, dentro da lei, possa sempre fornecer esse auxílio, esse meio de locomoção, para que a gente dê dignidade a quem hoje faz o esporte, para quem hoje está praticando. Ribas é uma cidade privilegiada, ela desde sempre... ela sempre teve grandes atletas, sempre se destacou no esporte. Lógico que, né, como uma cidade, né, típica do Brasil, sempre se destacou muito no esporte. Nós tivemos aqui épocas boas de times na Copa TV Morena, enfim. Mas nos últimos anos nós temos visto tanta modalidade que nós jamais imaginaríamos, né, como é o caso dos nossos atletas hoje. Nós temos aí o atletismo também, temos a equipe de basquete que se destaca, enfim. Então, havendo o investimento adequado, né, proporcional ao desenvolvimento hoje que a nossa cidade vive, nós temos certeza que nós podemos chegar muito mais longe, né, com o esforço desses atletas, hoje representados aqui, e com os professores também, e investir cada vez mais, né? Nós só vamos conseguir atender a contento quando nós, de fato, trouxermos essas discussões para o centro, né? Trazer aqui que isso seja pauta dentro da Câmara, que nós façamos isso através de conferências, de fóruns, para ouvir a população, né? As soluções, eu sempre digo isso, as soluções para os nossos problemas não virão necessariamente de nós aqui sentados na cadeira, da cadeira de quem está lá no prefeito, né? Nós precisamos ouvir a comunidade, ouvir quem há muitos anos faz o esporte aí na raça, na coragem, né? Nos enchendo de orgulho. Então, aqui mais uma vez, parabenizar aos meninos, aos professores que vão receber essa moção hoje, e que vocês sirvam de incentivo e que cada vez mais vocês nos cobrem como representantes da população, para que nós aqui, né, no meio de tanta burocracia do dia a dia, nós possamos ver esse nicho tão importante que é o esporte, tanto para quem está competindo, quanto para quem quer por finalidade de saúde e tal, e nós precisamos colocar isso como discussão. A questão do Dia Nacional da Juventude, senhora presidente, depois nós vamos ver alguma forma legal de repente, convocar o secretário de Juventude, Esporte e Lazer para vir aqui falar um pouquinho sobre o tema, né? O mês de agosto é o mês nacional da juventude, hoje especificamente é o Dia Nacional, Dia Internacional da Juventude, e nós precisamos aproveitar essa data para nos lembrar da nossa responsabilidade de também colocar essas políticas da juventude no meio dessas discussões, né? O jovem, ele precisa assumir o protagonismo na sociedade, não serão os velhos políticos de sempre que construirão as políticas para a juventude da nossa cidade. Essa semana nós tivemos um evento realizado pela CEGEL, aproximadamente 40, 50 jovens
do ensino médio, eles estiveram na prefeitura, no Ministério Público, reunidos com a Câmara também. Eu, junto com o vereador Johnny, com o Dutra, procurador, nós questionamos, né? Quantos deles já haviam tirado o título, né? Todos ali na faixa dos 16, 18 anos. 90% não tirou. E isso é um dado alarmante, né? Porque isso reflete o desinteresse da população, do jovem especificamente, na política, né? Então, nós aqui temos esse dever, né, de tornar o nosso trabalho mais acessível, né? Hoje eu mesmo dispensei os comentários das minhas proposições justamente para tentar enxugar isso e tornar as sessões da Câmara mais interessantes aos olhos da população, né? A política ela é séria, mas não tem que ser chata, e essa é a nossa responsabilidade aqui, enquanto representante da população. Então, finalizando mais uma vez, o Miguel, a Gabriela, parabéns, né, aos professores Jean, que vocês continuem nos dando orgulho. Nós estamos aqui hoje, de fato, celebrando a conquista de vocês e ansiosos para que outros atletas aqui de Ribas do Rio Pardos consigam, o ganhar não é importante, mas é muito bom, né? Mas que consigam participar dessas competições, porque a gente sabe que participando dessas competições o nível eleva e cada vez mais vocês vão incentivar outros a participarem. Era o que tinha, senhora presidente. Obrigado. Continua livre a palavra no grande expediente. Palavra com a vereadora Jaqueline. Boa noite a todos, presidente da Câmara, nobres vereadores, população aqui presente e pessoas, né, da nossa cidade e de outras cidades que estão nos acompanhando pelo Facebook da Câmara Municipal. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do veto do projeto número 49, né, o veto 002, de autoria do Executivo Municipal. A gente teve reuniões de comissões, né, hoje de manhã, debatemos, né, sobre pareceres diferentes, né, em relação ao projeto, e eu gostaria de ler o parecer que eu obtive referente a este projeto, que difere, né, da realidade do parecer que foi apresentado, porque eu acredito que nós somos democráticos, o que foi decidido, né, na maioria é uma decisão já, porém gostaria de esclarecer para a população a questão do que foi elencado sobre o vício de iniciativa. Nesse parecer, resumidamente, né, o veto ele se sustenta que o projeto invadiria a competência exclusiva do Executivo por implicar na criação de despesa e alteração da estrutura administrativa pública. Tal argumento não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, conforme demonstrado. No caso, o projeto, quem leu, né, na íntegra o projeto sobre a questão da cota para mulheres vítimas de violência doméstica, o projeto ele não cria nenhuma estrutura administrativa, ele não institui um novo programa e nem impõe despesa imediata e específica. Então, a norma em análise, ela estabelece uma diretriz de atendimento prioritário, que é uma verdadeira ação afirmativa para salvar vidas de mulheres que podem morrer por não ter autonomia de se desvencilhar do seu agressor ante a dependência econômica. Eu sei que a política é isso, é diálogo, a política é debate de ideias, né? Se a gente fosse todo mundo igual e pensasse tudo igual, a gente não precisaria debater políticas públicas, a gente não precisaria construir, né, novos olhares e novas visões. E eu sou uma pessoa que sempre acredito, né, que a gente deve lutar e a gente deve resistir, né, e respeitar. Acima de tudo, respeito às diferentes ideias, por isso que respeitei o parecer da comissão e não trouxe esse outro parecer que eu tenho jurídico para o debate, porque seria desgastante e desnecessário, né? Diante dessa luta em relação à violência doméstica, eu acredito que o meu projeto ele é constitucional, ele é um projeto que já tem em outros municípios do Brasil, não de Mato Grosso do Sul, mas essa cota de 5% ela já é vigente e geralmente, né, pelo que eu já tenho acompanhado e lido, é feito por vereadora mulher, né, que luta pelos direitos das mulheres. E eu estou aqui
para representar as mulheres vítimas de violência doméstica. Vou continuar lutando, né? Vou buscar a questão legal desse veto, né? Agradeço, Ney, pela sua ideia, né, disso se tornar uma sugestão, de se tornar uma indicação. Porém, eu vou ajuizar esse veto, né, em relação a isso, porque é uma violação. Eu me senti violada, né, em relação a esse veto, porém, eu acredito que são diferentes opiniões e divergências que acontecem em todo lugar, em toda matéria. Por exemplo, nós tivemos 2 pareceres hoje na nossa comissão e 2 pareceres diferentes. Né, um parecer que fala para vetar e outro parecer que fala para não vetar, né? E a maioria foi por vetar. Porém, por ter esses 2 pareceres divergentes, né, e por ser autora do projeto e me sentindo lesada com essa questão, eu vou buscar, né, judicializar para poder ver se um dia, talvez anos, né, porque a judicialização não demora, é muito demorado, talvez muitas mulheres vão estar ainda, né, esperando para que seja vigorada essa lei em nosso município, como existe em outros, mas é uma questão de luta, e lutas a gente precisa resistir, a gente precisa continuar. Talvez não vai ser nessa gestão, talvez vai ser em outras gestões. Enfim, esse projeto, ele um dia vai virar lei, né? Eu acredito nisso, porque eu sei, enquanto assistente social, eu já atendi vítimas de violências domésticas, eu atendi cárcere privado aqui em Ribas, eu atendo, né? Porque a gente não tem como desvincular isso, né? Se a gente é uma militante, é uma pessoa que quer trazer essa voz das mulheres vítimas de violência que sofrem caladas, né? Porque a gente sabe que a violência doméstica ela é silenciosa. Muitas mulheres hoje estão agora sofrendo violência em casa e muitas dependem economicamente dos seus parceiros, né? Então, a gente sabe que essas mulheres muitas vezes têm medo de sair de casa, porque essa casa paga o aluguel, essa casa, né, ela não consegue sustentar essa casa e acaba ficando refém. E, infelizmente, né, nós estamos em um país machista, nós estamos em um país que se fala muito, né, na questão da mulher, mas pouco se faz. Quando realmente a gente pode trazer, reforçar uma política pública, a gente pode fazer uma ação concreta realmente, porque simplesmente falar da violência doméstica, né, e não ter ações para isso, não ter realmente políticas públicas que colaborem, né, para tirar essa mulher dessa situação, infelizmente, nosso estado vai continuar matando mulheres, nossa cidade vai continuar matando mulheres, e se a gente for fazer uma média em Ribas, né, pelos dados que a gente tem, é quase uma mulher por dia que chega a fazer boletim de ocorrência. Se a gente fazer uma média anual, é mais de uma mulher por dia. Então, isso é alarmante. Nós tivemos já feminicídio este ano e ainda estamos patinando. E ainda essas mulheres estão sem condições nenhuma. E não tem políticas públicas, né, que amparem e que fazem com que elas realmente saiam dessa situação. É triste, é lamentável, mas nós temos muito ainda o que fazer. Nós temos que ainda pensar, nós temos que ainda buscar outros projetos, que eu acredito que esse é só o primeiro, né? É só o primeiro de muitos que a gente pode pensar e trazer para o debate, discutir saudavelmente, né? Como pessoas que estamos aqui para representar a população, não só nessa temática, mas principalmente, né? A gente não pode mais permitir que pessoas sofram, que pessoas violem seus direitos, né? E eu falo isso para as mulheres que estão muitas vezes sofrendo de violência e estão me ouvindo neste momento, porque eu acredito sim, que tem muitas mulheres caladas, que esses dados da delegacia não refletem a realidade que nós temos hoje na cidade, porque muitas delas não conseguem fazer o boletim de ocorrência. E tem mulheres que são mulheres de pessoas que estão na alta sociedade, que são destaque na sociedade, que são políticos e que não conseguem fazer o boletim de ocorrência. Então, a gente precisa pensar em que país nós queremos, em que estado nós queremos.
se é direito, né, da pessoa ter liberdade, moradia, conforme prevê a Constituição, nós temos que cobrar isso. A Lei da Maria da Penha fez 19 anos, dia 8 de agosto, e a gente ainda tem visto cada vez mais mulheres morrendo, né? E a gente precisa reforçar isso diante da nossa cidade e a luta continua, né? A batalha pode estar vencida, mas a guerra ainda não. Obrigada. Continua livre a palavra no grande expediente. Não tendo ninguém mais queira fazer uso da palavra, está encerrada a apresentação. E nesse momento vamos fazer a entrega das moções.